Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Estamos felizes pelo nosso retorno ao Pão das Três, às atividades da nossa igreja. Tiramos aí alguns dias de férias, 10 dias, e hoje estamos de volta. Graças a Deus por este encontro. Bem-vindos, irmãos da vila, bem-vindos, irmãos de outras igrejas locais, bem-vindos, amigos nossos, familiares, parentes, colegas que sempre passam pelo nosso Pão das Três. Esperamos que este culto seja agradável ao nosso Deus. Esperamos também que seja de grande edificação para todos nós. A palavra de Deus é extremamente valorizada em tudo que a nossa igreja faz. Não é diferente com o Pão das Três. E o objetivo é para que a nossa fé seja edificada, que nós sejamos nutridos espiritualmente, fortalecidos pela palavra de Deus. Nós vamos ter uma palavra inicial de oração. Convido a todos para orarmos juntos. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo Pão das Três. Que prazer participar deste momento em plena tarde, meio da tarde, nos encontrarmos diante do Senhor, em nome do teu Filho Jesus, para celebrar teu nome, para invocar tua graça, tua misericórdia sobre nós, para exaltar teu Filho amado e, em nome dele, proclamar o Evangelho. Esperamos em Cristo Jesus que o Espírito Santo nos conduza nesta tarde, de modo que tenhamos um encontro precioso na presença do Senhor e também de grande edificação para todo o teu povo. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Hino de número 7 do nosso cantor cristão, Maravilhas Divinas. É um hino com 4 estrofes. Nós vamos louvar a Deus cantando agora as 2 primeiras estrofes e após a nossa reflexão, como de costume, nós vamos cantar as estrofes 3 e 4. Cantemos. Hino 7 do cantor cristão. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas dos grandes perigos Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor,
é sempre a maior. Amém. O amor de Deus por nós, a comunhão que podemos desfrutar com o nosso Deus mediante o sacrifício vicário, expiatório de Cristo Jesus, a comunhão que é possível pela palavra de Deus que nos ensina, que nos instrui. Nós vamos considerar agora a bendita palavra. Para quem está chegando agora, vamos ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Livro de Moisés, servo de Deus, livro de Deuteronômio. Nome difícil, né? Capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. O livro de Deuteronômio é uma obra magistral. Primeiro, por se tratar da palavra de Deus. Isso por si só já é algo tremendo, maravilhoso. Segundo, pelo seu contexto. Vamos ver o contexto. Moisés, aos 120 anos de idade, olha só, um ancião, um homem que já havia vivido por mais de um século, experimentado coisas extraordinárias nos últimos 40, 50 anos de sua vida, talvez até um pouco mais, desde o seu primeiro encontro com Deus, ou do encontro no Monte Horebe, o episódio da sarça, enfim, até este momento em que Moisés e o povo de Israel, após 40 anos haviam se passado da saída do Egito, da grande libertação do cativeiro egípcio, 40 anos de peregrinação pelo deserto. Finalmente, Moisés e os israelitas estão diante de Canaã, a terra prometida a ser conquistada. O velho Moisés estava acompanhado de jovens israelitas. A geração que havia saído do Egito, a geração de 20 anos de idade para cima, havia perecido no deserto, uma nova geração havia se formado, exceção feita a Josué e Calebe, ambos mais novos que Moisés, porém bem mais experientes, bem mais velhos do que os contemporâneos israelitas quando da entrega do livro de Deuteronômio. Todo este contexto é importante para que nós nos familiarizemos. Uma nova geração, portanto, havia sido formada no deserto ao longo dos últimos 40 anos. Diante deles, portanto, Canaã, a terra prometida a ser conquistada. Deuteronômio é, portanto, um compêndio dos discursos do velho Moisés antes de sua morte. Qual o assunto? A revisitação dos preceitos do Senhor, a lei que Moisés havia recebido ao longo dos últimos 40 anos. Esta lei, estes preceitos, tinham de ser revisitados por duas razões. Primeiro, porque uma nova geração de israelitas havia sido formada. Esta geração precisava conhecer a lei de Deus. E Moisés se propôs a revisitar toda a lei recebida ao longo dos 40 anos e entregá-la a esta nova geração. Segundo, para que, uma vez conhecida a lei ratificada diante do povo, os israelitas tivessem totais condições de, uma vez obedecendo a palavra, invadir,
entrar, conquistar a terra prometida e desfrutar da comunhão com Deus. A obediência, é disso que se trata a tônica de todo o livro, obediência a uma lei que eles precisavam conhecer, obediência que levaria ao êxito da conquista da terra e principalmente garantiria o desfrute permanente, a permanência na nova terra, na Canaã, na terra prometida. A permanência estava condicionada em conhecer a lei, obedecer a lei e viver em comunhão com Deus. Todo o livro é uma obra-prima, mas alguns capítulos se destacam. Poderíamos falar do capítulo 6, talvez o mais conhecido. Eu quero destacar o capítulo 4. Capítulo 4 de Deuteronômio, nós vamos trabalhar neste capítulo nas próximas edições do Pão das Três comigo. Nós vamos fazer 4 divisões, do versículo 1 ao 9, do versículo 10 ao 19, do versículo 20 ao 39, perdão, do 20 ao 29 e do versículo 30 ao 40. Vamos dividir este capítulo, ele tem mais de 40 versículos, mas nós vamos nos ater aos 40 versículos do capítulo 4 de Deuteronômio. 4 divisões. A primeira divisão nós vamos tratar no próximo sábado, quando teremos o Pão das Três novamente comigo, e assim, todas as vezes, as próximas 4 edições comigo do Pão das Três, nós vamos trabalhar este capítulo 4, os 40 versículos de Deuteronômio. Vale destacar a tônica do capítulo, que é a tônica do livro: conhecer, obedecer, desfrutar. Conhecer a palavra, obedecer a palavra, desfrutar da comunhão com Deus. É assim, desde que Israel foi formado, desde que Israel conquistou a terra prometida, passando por toda a história do povo de Deus, pela primeira vinda de Jesus, os evangelhos, a história da igreja, o início da igreja e o avanço da igreja. Conhecer, obedecer, desfrutar. Não há nenhuma diferença em relação aos nossos dias hoje, comparados ao tempo de Moisés, ao tempo de Josué, ao tempo de Caleb. Nada diferente, então, o capítulo 4 do que trata todo o restante do livro. Eu recomendo, inclusive, aos irmãos que estão participando do Pão das Três com frequência, com recorrência, que até sábado os irmãos leiam o capítulo 4 de Deuteronômio, para nós nos familiarizarmos. Nós demos aqui um rápido, muito sintético, muito superficial até, um resumo do livro de Deuteronômio, e nós vamos trabalhar mais a fundo o capítulo 4. Do ponto de vista de familiarização, é importante que os irmãos que vão acompanhar as edições do Pão das Três comigo, e claro, com o pastor Júnior, com o pastor Israel, mas especificamente se tratando deste tema, deste livro, que os irmãos leiam até sábado o capítulo 4 e releiam. É um capítulo maravilhoso, magistral, que vale a pena a sua leitura. E aí no sábado nós vamos destrinchar, começar a primeira divisão, que vai do versículo 1 ao versículo 9. Vou ler novamente o versículo 1 para que nós prossigamos aí com a reflexão desta tarde. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Só que neste versículo nós temos muitas coisas, nós não vamos
destrinchar tudo hoje, eu quero dar aí um panorama do que se trata o capítulo, do que se trata esse livro magistral. Primeiro, uma pergunta importante que nós precisamos fazer. Deus deu a lei para libertar ou Deus libertou para dar a lei? É uma pergunta interessante e que pode nos levar, dependendo do nosso ponto de vista, da nossa análise, que pode nos levar a uma melhor compreensão dos desígnios de Deus, dos planos de Deus para o seu povo. Nós sabemos pelo contexto, inclusive pela cronologia, que Deus libertou Israel para dar a lei. A outorga da lei, a entrega da lei, a revelação dos preceitos, portanto, dos estatutos, dos mandamentos de Deus, esta revelação se deu após a libertação do cativeiro egípcio. Então, podemos concluir que Deus libertou para dar a lei. Então Deus salva e dá a palavra. É assim com cada um de nós. Acredito que a tua experiência, a minha experiência foi assim também. Nossa salvação se deu em determinado momento da nossa história e a partir daí passamos a conhecer mais a palavra, passamos a absorver mais os preceitos, a aplicar a palavra, a viver a palavra no nosso dia a dia e cada vez mais há condições em cada um de nós, mediante o poder do Espírito, pela graça de Deus, em conhecer a palavra. Mas já fomos salvos, já fomos libertos. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. A real comunhão com Deus, e nós estamos falando de relacionamento com Deus, ela prevê salvação recebida. Não podemos conceber Deus em comunhão com alguém que não tenha sido salvo. Como Deus estabeleceria parâmetros de comunhão, de relacionamento com o povo de Israel, sem antes libertar o povo de Israel do cativeiro. Quero estender, portanto, este conceito que foi, em certa medida, embrionário lá com o povo de Israel e se expandiu por toda a história, alcançando o seu ápice quando Jesus veio ao mundo e edifica, funda, inaugura a sua igreja. Salva e dá a palavra, liberta e dá os mandamentos. A partir daí, pela graça de Deus, todo o ensino que brota da Escritura, e quanto ensino, na verdade, nos é prazeroso e desafiador. Prazeroso porque sabemos que a salvação veio de Deus. E tudo que Deus nos ensina, tudo que Deus nos lega, tudo que Ele nos dá, nos é prazeroso. Desafiador porque sabemos que a comunhão com Deus é possível somente a partir da prática da palavra de Deus. Não há como, não há meio de desfrutar da comunhão com Deus que não seja pela prática permanente, diária, dos princípios, dos preceitos, dos mandamentos, das ordens, dos estatutos de Deus. Neste sentido, a fé possui dupla funcionalidade. Primeiro, cremos em Deus. Cremos em Deus que nos salvou. Cremos em Deus que nos libertou. Este é o primeiro princípio, primeira funcionalidade da fé. Crer em Deus. A segunda, cremos na qualidade da palavra. Cremos na qualidade de seu ensino. Alguns estudiosos da história do povo de Israel, eles argumentam
que muito dos desastres, das tragédias que aconteceram ao povo de Israel, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, e em alguns episódios isolados, todas estas coisas se deram porque o povo de Deus não creu suficientemente na qualidade, no poder, na grandeza da palavra de Deus. Tratou os estatutos de Deus como mais um compêndio de literatura, mais algo a acrescentar à cultura. Quando tal visão deturpada, enviesada, acerca da palavra de Deus se manifesta na vida, seja de uma pessoa ou do povo de Deus de um modo geral, é claro que os danos serão irreparáveis, como foram no caso do povo de Israel. Criam em Deus? Em certa medida sim, mas não se apropriaram de maneira adequada, de maneira correta da palavra de Deus, projetando sobre a palavra de Deus a fé necessária, ou seja, nós precisamos crer que a palavra de Deus, ela tem qualidade, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é precisa, ela é única, singular. Só pela palavra de Deus podemos desfrutar da comunhão com Deus, etc. Bom, alguns então, estudiosos da história de Israel, dizem que parte do grande erro dos israelitas, principalmente o Reino do Norte, mas posteriormente o Reino do Sul também, porque a palavra de Deus não teve a devida consideração, não recebeu a devida valorização que ela deveria ter recebido da parte do povo de Israel. Podemos extrapolar isto para as nossas vidas? Sem dúvida. Podemos expandir este conceito para a igreja local, para a igreja do ponto de vista geral? Claro que podemos fazer isto. Então, a fé, ela tem de ter esta dupla funcionalidade. Nós cremos em Deus, e podemos dizer isto em nome de Jesus, e cremos no Evangelho, cremos na palavra, cremos na qualidade do ensino que vem de Deus. Deus nos liberta, seu ensino nos eleva. Deus nos salva, Deus nos ensina o que é ser salvo. Percebam como as coisas estão ligadas? Deus nos ama, Deus nos ensina como devemos amá-lo. Alguém tem alguma dúvida que Deus, de fato, amou os israelitas quando os libertou do cativeiro egípcio? Todos nós cremos no amor de Deus por aquele povo. Este amor se manifestou à medida que Deus revelou sua vontade, seus preceitos, sua lei, portanto, para que Israel pudesse desfrutar da comunhão com o próprio Deus. Em se tratando de cada um de nós, Deus nos amou, Ele nos salvou, Ele nos deu Jesus, Ele nos deu, portanto, sua palavra, para que a partir da salvação recebida, pudéssemos viver a vida prevista em sua palavra, que não é nada diferente da vida prevista em seu coração, o que Ele quer para cada um de nós. Deus nos ama, Deus nos ensina como amá-lo. A bênção a Israel não se resumiu à libertação do cativeiro, o que por si só foi algo tremendo e maravilhoso, mas a bênção se estendeu para a comunhão com Deus. E como Israel teria comunhão com Deus sem conhecê-lo? Como Israel teria comunhão com Deus fundamentado somente, e aqui eu digo um somente com algumas reservas, nos grandes feitos que Deus havia realizado quando da libertação do cativeiro. A comunhão entre Israel e Deus, entre o povo
E o seu Senhor se daria à medida que o coração de Deus fosse aberto e deste coração jorrasse o preceito, jorrasse o testemunho, jorrasse o mandamento, para que Israel de fato pudesse exercer, desfrutar da comunhão com Deus. A bênção da salvação se completa na comunhão com Deus. São conceitos indissociáveis, inseparáveis. É bênção a salvação, é bênção a salvação em que resulta na comunhão com Deus. Por isso, a lei. Por isso, o Evangelho. O Evangelho, ele nos mostra quem nos salva e o que significa sermos salvos. Não é isso que o Evangelho traz para todos nós? Quem nos salva? Cristo. E o que significa sermos salvos? Conhecer, obedecer, desfrutar. Não é isto o significado da vida com Deus? Não foi isto que aconteceu neste contexto, Deuteronômio capítulo 4? Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Para que Deus nos ensina? Por que Ele nos ensina? Para os cumprirdes, para que vivais, e entreis, e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. A grande pergunta tem sua resposta no Evangelho, na palavra. Por que Deus nos salvou? Vamos retroagir. Por que Deus libertou aqueles israelitas do Egito? Por que Deus resgatou você e a mim do cativeiro do pecado, da perversidade, das trevas, da imundície? Para termos comunhão com Ele. Será que podemos pensar que Deus salvaria alguém porque não tinha nada para fazer? Deus sempre faz tudo perfeito, faz tudo bem, faz tudo certo. Tudo tem método, tudo tem cálculo, há um modo de Deus fazer as coisas. Ele libertou Israel do Egito para que Israel tivesse comunhão com ele. Nunca nos esqueçamos do que ele mandou Moisés e Arão dizerem ao faraó: deixe o meu povo caminhar por 3 dias no deserto para me prestar culto ou para fazer uma festa a mim. Deus nos salvou para que nós tenhamos comunhão com Ele. Então a bênção da salvação, ela se completa na comunhão com Deus. Podemos até dizer, a bênção da salvação se materializa, se configura quando temos comunhão com Deus. A teologia fala um pouco sobre isso no tema alegria da salvação. Quando prescindimos, quando abrimos mão da comunhão com Deus, perdemos a alegria da salvação. Aquela bênção enorme perde sua significância. E foi assim que aconteceu com os israelitas, com a geração que inclusive padeceu no deserto. Aquela geração ouviu os grandes feitos de Deus, viu o mar se abrir, viu a entrega dos 10 mandamentos, viu coisas que muito provavelmente ninguém mais verá. Sabem o que aconteceu? Aquela geração tampou os ouvidos, endureceu o coração, prescindiu da comunhão com Deus e perdeu a bênção, a alegria da salvação. Por isso Deus deu a lei, por isso o Evangelho, para que a salvação se materializasse
no relacionamento com Deus, para que a grande bênção proveniente única e exclusivamente da graça de Deus tomasse corpo através da igreja, através de seu povo, e nós fôssemos sua propriedade exclusiva, sua geração eleita, a fim de desfrutarmos da comunhão com Ele. Deus nos libertou do cativeiro das trevas, do pecado, da perdição e nos deu a palavra. Para quê? Para desfrutá-lo para sempre. O que disse o pensador Agostinho? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. De novo, Agostinho. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Talvez nesta máxima do pensador Agostinho podemos entender um pouquinho mais por que Deus nos salvou, por que Ele nos deu a palavra. Em suma, nossa salvação está envolta de significado quando a palavra de Deus é aplicada. Isso mesmo. À medida que a palavra de Deus toma forma, o seu conteúdo nos contagia, o seu conteúdo nos é prazeroso e desafiador. Temos prazer porque conhecemos, temos desafios porque precisamos obedecer e aplicar. À medida que isto acontece, a nossa salvação tem muito significado e ela nos enche de alegria. À medida que conhecemos e obedecemos aos mandamentos de Deus, desfrutamos da comunhão com Ele. Tem algum outro jeito de desfrutar da comunhão com Deus? Conhece? Conhece algum jeito? Tem algum atalho? Tem alguma terceira via? Tem um segundo caminho? Não. Só há um modo de desfrutar da comunhão com Deus. Ser salvo por Ele, claro, conhecê-lo, obedecê-lo e gozá-lo para sempre. Não foi exatamente isso que o Senhor planejou quando da outorga da lei, aí vamos para Deuteronômio 4, nosso contexto, e aos israelitas libertos do Egito, não foi isso que Deus planejou? Está evidente, não é verdade? Está claro. Deus realizou todas aquelas coisas para entregar sua palavra a fim de que a comunhão entre ele e o seu povo, entre o seu povo e ele, fosse possível. Não nos enganemos, as bênçãos da salvação estão intimamente ligadas à comunhão com Deus hoje. Pensamos no porvir? Pensamos e temos de pensar. Falamos de vida eterna no porvir? Falamos e temos de falar. Mas Deus espera que tenhamos comunhão com Ele hoje. Deus espera que nós tenhamos comunhão com Ele hoje. Portanto, é imprescindível que sua palavra seja observada. Do contrário, isto não será possível. Não será possível a comunhão com Deus se prescindirmos de sua palavra, ainda que sejamos salvos, ainda que tenhamos visto e ouvido grandes coisas que Deus realizou, a exemplo do povo de Israel. Mas tanto Moisés quanto seus companheiros, Josué e Calebe, que eram os mais velhos naquele contexto, sabiam que a nova geração precisava conhecer a palavra para obedecer e desfrutar da comunhão com Deus. A palavra de Deus precisa ser observada hoje, para que nós tenhamos comunhão com Deus hoje. Vamos pensar no porvir? Vamos. Vamos pensar na Nova Jerusalém?
Vamos, mas vamos pensar mais ainda na comunhão com Deus hoje. E que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar as outras duas estrofes. Para quem chegou depois aí, nós cantamos o hino 7 do nosso cantor cristão, Maravilhas Divinas, louvando a Deus, engrandecendo o seu nome. Vamos cantar as estrofes 3 e 4, agora encerrando o nosso louvor. Vamos cantar juntos? Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Mas seu amor a Israel, mas seu amor à igreja, mas seu amor por mim e por você, das maravilhas, é sempre a maior. Graças a Deus por seu imenso amor por nós. Temos motivos para agradecer a Deus? Sem dúvida. Vamos agradecer a Deus pela comunhão que desfrutamos com Ele. Ele abriu a porta para a gente, né? Ele abriu o seu coração para nós. Ele deu a deixa, uma linguagem que é muito utilizada aí no esporte, né? Ele deu a deixa. E nós, pela graça, pelo amor do Senhor, podemos desfrutar da comunhão com Ele. Vamos agradecer a Deus também pela palavra, pela escritura que Ele nos legou, que possibilita tal comunhão com Ele, motivo de gratidão, né? Que bênção termos a palavra de Deus, que bênção termos a igreja que nos ensina o Evangelho. Vamos agradecer a Deus também pela melhora de alguns enfermos, algumas pessoas que estão se recuperando. Temos recebido aí notícias atualizadas de pessoas que estavam enfermas e agora estão melhorando. Graças a Deus por isso. Vamos agradecer também pelo sustento, pela provisão, pela proteção. Deus tem nos guardado do mal. Pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos. Marlene Odete, vou citar aqui alguns nomes. Marlene Odete, Valdomira, Tata, Gabriel, Wilson, Eti, Luizão, Elsomar, Marcelo, sobrinho da nossa missionária Marlene, Irailda, Patrícia e Silvio,
da Cida Teixeira, Fábio, cunhado da Vanusa, Osiel, cunhado da Ana. Alguns pedidos de oração aqui em relação a enfermos. Há outros. Estamos em oração? Estamos em oração. Famílias enlutadas. Quero destacar a família da nossa irmã Ruth Souza, Ruth Lopes, que perdeu ente querido no dia de ontem, sua prima. Vamos orar pela família da irmã Ruth. E também a família do pastor Joelito. O pastor Joelito é colega nosso na primeira igreja batista de Santo Amaro. Ele perdeu o seu pai. Vamos orar pelo pastor Joelito e pela família enlutada. Vamos orar pelas igrejas que estão aí realizando o seu trabalho, o seu ministério, sua proclamação a despeito das circunstâncias. Vamos orar pelo trabalho missionário. Já orou pelos missionários do dia de hoje? Já colocou diante de Deus o reino de Deus? Venha o teu reino. Não é isto que ele nos ensinou? Venha o teu reino. Vamos orar pelo trabalho missionário, pelo trabalho batista no Brasil, por todas as igrejas, por nossa convenção, por nossa associação. Vamos orar pelas parcerias missionárias da nossa igreja também. Oremos pelos idosos, oremos também pelos profissionais da área da saúde. Estamos todos, em oração permanente por estes irmãos e por estas pessoas profissionais que trabalham em clínicas, hospitais, laboratórios, postos de saúde, assistência social. Quanta gente que nós conhecemos e quanta gente envolvida neste trabalho essencial, fundamental, sobretudo neste tempo em que vivemos. Que Deus abençoe estes profissionais e também suas famílias. Vamos orar também pelas autoridades públicas, sobretudo da área da saúde. Que Deus tenha misericórdia das autoridades estabelecidas, que possam, pela graça do nosso Deus, exercer o melhor trabalho possível para o bem da população. Vamos orar, temos estes pedidos e agradecimentos colocados diante de Deus. Vamos ter este momento de oração juntos, oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra legada a cada um de nós, para que o conheçamos e que possamos desfrutar para sempre da comunhão contigo. Te louvamos pelas pessoas que o Senhor tem usado para que a palavra chegue aos nossos corações. Te agradecemos também pela bênção do sustento, da provisão, da saúde, da proteção. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado do mal. Te louvamos por irmãos e amigos que se encontravam enfermos e estão melhorando. Graças te damos, Deus de toda graça e de toda bondade. Pedimos a tua bênção, Deus da compaixão, sobre os que estão doentes, os que estão hospitalizados. Pedimos o teu consolo e o teu conforto sobre os enlutados, tua força, o teu amparo sobre os desempregados. Pedimos a tua bênção sobre os profissionais da área da saúde e também sobre as autoridades públicas da área da saúde. Misericórdia, que tu abençoes a igreja no Brasil, cada igreja local, cada agência missionária, instituição teológica, todos que trabalham em prol da evangelização, do alcance, treinamento de líderes, preparação de estudos bíblicos, treinamento. Senhor, todos os que militam a causa missionária no Brasil, que sejam abençoados e guardados pelo Senhor. Abençoe os projetos missionários da vila, da nossa igreja local, que eles sejam abençoados, bem-sucedidos para a glória do Senhor. Pedimos que tu abençoes nossa igreja,
suas famílias, sua liderança, seus pastores, da criança mais nova ao adulto mais velho. Todos nós sejamos abarcados por tua misericórdia, cobertos por tua graça e firmados na tua palavra, porque na tua palavra há firmeza, há certeza, há correção, há vida. Tua palavra nos vivifica e nos santifica. Bendito seja o teu nome, portanto, Senhor. Te agradecemos por mais este Pão das Três, pedimos pelo restante da nossa tarde, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus por este encontro, pela companhia de cada um de vocês, irmãos da vila, irmãos de outras igrejas locais e amigos e familiares nossos. Amanhã, quarta-feira, não temos Pão das Três, temos sim o culto da nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, no nosso canal YouTube, às 20 horas. Todos estão convidados para o culto com o nosso pastor Israel Melo. Quinta-feira, depois de amanhã, Pão das Três retorna, se Deus permitir, neste mesmo local, página da IBVB no Facebook, às 15 horas, Pão das Três da quinta-feira, também com o pastor Israel. Irmãos, satisfação em revê-los. Tivemos um breve período de 10 dias de férias, estamos de volta, felizes e graças a Deus por este culto, por este encontro. Que Deus nos abençoe.